Massa atleticana, a informação que começou a circular nos bastidores do mercado da bola não pode ser tratada como simples especulação de internet. O Atlético Mineiro fez, sim, uma sondagem pela situação do zagueiro Lucas Veríssimo. E quando um nome desse peso aparece ligado ao Galo, é obrigação nossa analisar o contexto completo, com frieza, sem emoção exagerada e sem rejeição automática. Porque futebol profissional não se constrói no impulso, se constrói com leitura de cenário, planejamento e entendimento do momento do clube. A diretoria procurou informações básicas. Quis saber valores, salário, situação contratual, tempo de vínculo e, principalmente, se existe abertura do jogador para retornar ao futebol brasileiro. E esse detalhe, por si só, já revela muito sobre o tipo de movimento que o Atlético faz neste momento da temporada. Não é um movimento aleatório, não é cortina de fumaça, é mapeamento de mercado, algo absolutamente normal em clubes que sabem exatamente onde precisam reforçar. E a zaga é um desses setores que seguem sob avaliação constante. Lucas Veríssimo tem 30 anos, está longe de ser um jogador em fim de carreira, mas também não é mais uma promessa. É um atleta que precisa entregar rendimento imediato. E esse ponto pesa bastante quando se fala em Atlético, um clube que entra em todas as competições com obrigação de disputar na parte de cima da tabela e brigar por títulos. Tecnicamente, Veríssimo é um zagueiro com características que agradam: bom posicionamento, imposição física, leitura defensiva, jogo aéreo forte e uma saída de bola acima da média. Algo que se encaixa em equipes que gostam de iniciar jogadas desde a defesa. Mas o futebol não se resume apenas a características técnicas no papel. Existe um histórico recente que precisa ser levado em consideração e que naturalmente divide opiniões dentro e fora do clube. E aqui entra um ponto sensível dessa análise. As lesões graves que ele sofreu ao longo da carreira, principalmente no período europeu, ligam um alerta importante, porque não adianta contratar um nome conhecido se ele não consegue ter sequência. E o Atlético já sentiu na pele em outras temporadas o impacto negativo de jogadores que chegam com expectativa alta e passam mais tempo no departamento médico do que dentro de campo. Hoje, Lucas Veríssimo atua no futebol do Catar, uma realidade completamente diferente do futebol brasileiro, tanto em intensidade quanto em calendário, e também em termos financeiros, já que o salário que ele recebe está muito acima do teto praticado no Brasil. E esse talvez seja o principal obstáculo para qualquer avanço real nessa conversa. O Atlético não trabalha mais com a lógica de comprometer o caixa apenas para agradar torcida ou gerar impacto momentâneo. Existe um cuidado maior com responsabilidade financeira. E qualquer negociação só avançaria se houvesse uma redução salarial significativa e um entendimento claro de que o custo-benefício compensa o risco envolvido. Outro ponto que pesa nessa análise é o fato de o Cruzeiro também ter feito consulta pela situação do jogador, o que naturalmente esquenta o noticiário, aumenta o barulho e cria aquela narrativa de disputa mineira fora de campo. Mas até o momento, tudo segue no mesmo estágio inicial: conversa, consulta, levantamento de dados, sem proposta oficial, sem valores na mesa e sem negociação avançada. E isso precisa ser reforçado para evitar expectativa exagerada do torcedor. Dentro do Atlético, o entendimento é claro: a zaga precisa de mais segurança, mais regularidade e principalmente mais liderança em jogos grandes, porque ao longo das últimas temporadas o time sofreu em partidas decisivas por falhas individuais e falta de concentração defensiva. E esse é um ponto que pesa bastante quando se pensa em um jogador experiente como Lucas Veríssimo. Ao mesmo tempo, existe um debate interno importante sobre perfil de contratação: apostar em alguém mais experiente e pronto, ou buscar um nome mais jovem, com vigor físico maior e possibilidade de revenda futura. Algo que também faz parte da estratégia esportiva do clube. E é justamente por isso que a sondagem não representa uma escolha definitiva, mas sim comparação de cenários. O Atlético hoje atua de forma mais cautelosa no mercado, observando várias opções antes de tomar qualquer decisão. E isso explica por que muitas sondagens surgem e poucas viram negociação concreta. O clube prefere analisar, cruzar dados, avaliar histórico físico, desempenho recente e impacto financeiro antes de avançar qualquer passo. Do lado do jogador,
Também existe reflexão. Retornar ao Brasil significa abrir mão de um salário alto, voltar para um futebol mais intenso, com maior pressão da torcida e da mídia, e assumir um protagonismo imediato, algo que nem todo atleta está disposto a fazer, mesmo quando o projeto esportivo é atrativo. Para o torcedor, a discussão é natural e legítima. Tem quem veja Lucas Veríssimo como uma solução pronta para elevar o nível da defesa e assumir responsabilidade desde o primeiro jogo. E tem quem enxergue um risco alto demais diante do histórico físico e do custo envolvido. E essas duas leituras coexistem porque o futebol é feito justamente desse equilíbrio entre aposta e segurança. O fato concreto é que o Atlético está ativo no mercado, está se movimentando, está analisando possibilidades e não está parado esperando oportunidade cair do céu. E isso desmonta qualquer discurso de falta de planejamento. Neste momento, o cenário segue claro e objetivo. Houve sondagem, houve interesse inicial, houve busca por informações, mas não existe proposta, não existe negociação avançada e não existe acordo encaminhado. E qualquer mudança nesse quadro depende de vários fatores, principalmente redução salarial, avaliação médica rigorosa e definição clara da estratégia do clube para a temporada. A massa atleticana precisa acompanhar com atenção, mas também com paciência, porque mercado da bola não se constrói na base da pressa ou da emoção, se constrói com análise, frieza e responsabilidade. E o Atlético parece estar seguindo exatamente esse caminho. Agora eu quero saber de você que acompanha o Galo 24 horas. Lucas Veríssimo seria um reforço válido para a zaga do Atlético ou o clube deveria investir em outro perfil de defensor? Deixa seu comentário, participa do debate, fortalece o canal com o like, se inscreve e ativa o sino, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores do Atlético Mineiro. Informação direta, sem filtro e sem enrolação.